Oi pessoal, aqui quem fala é o Luiz e nessa aula eu vou mostrar para vocês o padrão Decorator. O Decorator ele é um padrão estrutural que adiciona novas funcionalidades em um objeto existente sem mexer na sua estrutura, ok? Aqui a gente tem um diagrama de classe que representa isso. Eu vou instanciar um objeto dessa classe concreta, tá? Esse componente aqui. Essa classe implementa determinada interface e herda sua operação, ok? Até aqui tudo normal, né? Mas aí, imagine que eu tenho agora aqui uma outra classe, né? Um Decorator, que ele também implementa dessa interface e ele realiza a mesma operação que é a nossa classe principal aqui, porém com alguma modificação, certo? Então, como eu disse, ele adiciona novas funcionalidades sem mexer na estrutura do nosso objeto principal, que seria essa classe aqui, ok? Então, para implementar um Decorator é bastante simples. A gente implementa da mesma forma a interface, a única diferença vocês podem reparar aqui que ele tem essa flecha, que ele precisa ter um objeto dessa interface, ok? Vou vir aqui no Eclipse e vou mostrar isso para vocês. Aqui no método main, eu já deixei o projeto criado, tá? Que ele vai ser a função dele vai ser calcular um preço, tá? Com imposto. E aí, o produto aqui a gente já viu em aulas anteriores. Ele tem um nome, quantidade e um valor unitário. Aí percebam aqui que eu tenho uma interface chamada cálculo preço, tá? Que corresponde a essa interface aqui. Tá? Ela tem um método chamado valor final, que retorna um big decimal para a gente, em que a gente informa o produto como parâmetro. E eu tenho cálculo preço comum, que no método valor final a gente simplesmente atribui 10% de imposto ao valor do produto e retorna esse valor ok? Esse cálculo preço comum seria equivalente a essa classe aqui, ok? Então, a gente vai implementar esse Decorator aqui e implementar novas funcionalidades, mas sem mexer nessa classe aqui. Essa classe aqui vai ficar intacta, ok? Então tá, aqui no meu pacote service, eu vou criar uma nova classe. Essa classe vai se chamar cálculo preço com frete, ok? Ela vai implementar a nossa interface, cálculo preço, chamar o método aqui, ok? Como a gente viu aqui no diagrama, ela é dependente de um objeto dessa interface. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar esse objeto. Cálculo preço, chamar de cálculo. Em seguida eu vou declarar o construtor usando passando a interface como parâmetro e atribuindo ao nosso cálculo aqui dentro, ok? Ok. E aqui dentro eu vou chamar o nosso cálculo de preço comum, tá? Através de uma variável big decimal, né? Porque o nosso valor ele retorna um big decimal, ok? Então eu vou declarar aqui um big decimal chamado valor final e ele vai receber cálculo.valor final informando o produto, ok? Isso aqui a gente sempre tem que fazer, tá? É uma regra do Decorator, a gente tem que chamar o método, senão não faz sentido ter isso aqui. E
as implementações que a gente pode fazer, elas podem ser antes ou depois da declaração da operação da interface, ok? Nesse caso aqui, eu vou implementar o preço de frete depois. Eu vou declarar aqui outro Big Decimal, que eu vou chamar de frete, e ainda não vou iniciar ele. Por quê? Porque eu vou criar um pequeno algoritmo aqui dentro. Vou verificar se produto.get quantidade é maior que 3, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar esse frete, new big decimal, com valor de R$11. Se a quantidade de produtos for maior que 3, o frete vai ser calculado em R$11. Aí, valor final, recebe valor final.add, no caso a gente está somando o frete, ok? E aí, eu retorno o valor final. Se não, se a quantidade de produtos não for maior que 3, eu vou calcular o frete com outro valor. Vou calcular com 17, por exemplo. Ou seja, se o meu cliente ele comprou acima de 3 produtos, ele vai ter um desconto no frete, ok? Se não, o frete vai ser calculado nessa tarifa aqui. Ok. Agora, se eu rodar aqui do jeito que está, ele vai calcular o preço comum, que é o preço acrescido de 10%. Ou seja, se é 40, ele vai executar e vai mostrar para a gente R$44, ok? Então, para a gente implementar agora o cálculo preço com frete, o que a gente tem que fazer? Eu vou chamar aqui, ou melhor, eu vou instanciar new cálculo preço com frete, e aí ele pede dentro do construtor a interface, né? Então a gente simplesmente manda o nosso cálculo preço comum, ok? New cálculo preço com frete, e aqui dentro new cálculo preço comum, que é o que ele pede aqui, né? Pede a interface genérica, então a gente pode implementar o nosso cálculo preço comum, ok? Então, agora se eu executar aqui, olha só, percebam que a gente tem 4 produtos, né? Ou seja, é acima de 3. O preço que a gente vai pagar, que o nosso cliente vai pagar, é R$55. Mas aí, o cliente não quer 3 produtos do mesmo tipo, ele não precisa de 4 CDs repetidos. Então, ele vai comprar só um. Então, ele vai pagar um frete mais caro. Olha só, ele vai pagar R$61. Ok? Bom, pessoal, esse foi o método Decorator. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.